gente, eu sou a Gabi, isso aqui é a Jana, bem-vindos a mais um vídeo do Veda e hoje a gente vai bater um papo com ela. Bom, Jana, então se apresenta melhor pro pessoal aí. Bom, gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora, eu sou podcaster, tenho podcast de curta ficção. Eu sou também editora da Mafagafo, que é a revista nova aí de ficção científica e fantasia, contos em série. E tá bom, né? Já sou bastante bom, Sou colaboradora do Tempos Fantásticos, também jornal satírico de fantasia e ficção científica, que é muito legal. Bastante coisa, um currículo bem extenso. Olha só. Muita coisa. Então, como vocês viram alguns outros vídeos que a gente fez com outros autores, teve com a Ana Martino, teve com o Felipe Castilho, teve com a Larissa. Estou entre pessoas A gente tá conversando pra entender os métodos de escritas das pessoas, o que funciona pra elas e também como que tá sendo essa vida deles de escritor. Então, vamos começar. Você com esse monte de projeto, como está sendo esse seu ano sabático trabalhando com escrita? Está sendo uma loucura. Não, tá sendo bem corrido, assim, tô trabalhando bastante, mas tá sendo muito legal porque eu tô tendo essa oportunidade de mexer com projetos bem diferentes e escrever o meu romance também, que é a prioridade do momento. Mas tá sendo bem legal, então assim, eu tô meio que escrevendo de manhã, cuidando da Mafagafo, do podcast, assim, tarde, noite. Então, do Tempos Fantásticos, então tá meio... Tá funcionando. Tá funcionando, assim. Eu demorei uns meses pra dar uma engrenada, mas agora tá funcionando. E por que você decidiu, então, largar a sua carreira, pra quem não sabe, ela é engenheira de alimentos, e focar um ano em escrever? Por que isso te pegou, assim? Meu, foi uma coisa que foi meio que acontecendo, porque assim, todo o meu tempo livre, que já não era muito, porque eu trabalhava das 8 às 5 e tinha que viver também, né, como todo mundo, acabava indo pra escrita. E aí eu percebi que nesse meio, principalmente nesse meio nosso, assim, de fantasia e ficção científica, você precisa estar envolvido com outras coisas, né? Você precisa estar sempre produzindo conteúdo ou tá indo, sei lá, em evento e tal. E aí eu comecei, assim, eu não queria só focar na escrita porque eu entendi essa importância desse outro lado e eu comecei a me envolver em alguns projetos. Então, por exemplo, primeiro foi o podcast, aí depois entrei no Tempos Fantásticos, comecei a contribuir. E aí, quando eu já tava nesse período que eu já tava fazendo bastante coisa e escrevendo, eu percebi que eu acabava dividindo o meu tempo. Eu passava o dia inteiro no trabalho e o resto do dia, noite e tal, fazendo essas coisas, mas eu ficava meio dividida mentalmente também. E eu comecei a ficar com medo de, tipo, não fazer coisas com o capricho que elas mereciam nas duas esferas. E aí eu resolvi, fiquei quase um ano e meio conversando na empresa, e eu resolvi tirar pelo menos um ano pra trabalhar só com a escrita, assim. Então, tipo, eu me planejei financeiramente, tá? Não dei uma louca, porque eu não estou vivendo de escrever, infelizmente. Mas eu me planejei pra esse período e agora aí eu decidi sair e, assim, até o momento tá sendo uma ótima escolha, assim, porque eu tô cada vez me envolvendo mais com coisas que eu gosto, assim, conhecendo pessoas, tudo. Eu vou deixar o seu romance pro final, porque eu quero que você fale desse período de escrita. Então vamos pensar assim, eu queria entender de onde surgiu a ideia da Mafagafo e como tá sendo todo esse processo. Eu e o Roberto estamos participando, tá? Isso não tem nada a ver ela aqui. Não está sendo patrocinado. Não está sendo patrocinado, mas eu achei muito interessante, achei a primeira edição muito legal. Vou deixar os links pra todo mundo pegar aqui embaixo. Como que veio essa ideia? Como que foi? Como tá sendo? Na verdade, quem teve a ideia de uma revista brasileira de contos dividida em partes foi o Rodrigo Van Campen, que é o editor da Trasgo. Recomendo que vocês conheçam a Trasgo, inclusive. E ele jogou, assim, numa rede social, queria muito fazer um esquema de contos em série, né? Em que o leitor precisa ler todas as partes pra ler o conto inteiro. E aí, só que eu não tenho condição de criar uma revista nova. Ele edita a Trasgo, que é, uma puta projeto grande, ele faz, né, tem curadoria dos contos e tal. Então, mas eu queria ver aí quem tá afim, nananã. E aí eu tava, tipo, louca dos projetos, falei, putz, ia ser bem legal. Aí eu comecei a conversar com ele, a gente formou meio que uma equipe que na verdade foi a galera que publicou e editou os primeiros contos da primeira edição, que já tá aí online, já tá disponível pra baixar até a parte 3, quando provavelmente, né, vai ser com esse filme, esse vídeo vai ao ar semana que vem, então vai estar na parte 3 ainda, na parte vocês vão ter que esperar o 4. Aí já é bom que você já pega a experiência da Mafagafo. E eu achei que a ideia é muito legal, e aí eu comecei a tomar gosto de fazer o projeto, assim, desde o começo, né? E de conversar com os autores, de conversar com os editores, e de editar contos. Eu editei 2 contos
da Mafagafo e tal. E aí meio que tomei gosto. E aí com essa oportunidade eu acabei procurando, na hora de abrir as submissões para a segunda edição, fazer um tipo de seleção que fosse um pouquinho diferente, com pitching, com várias fases de análise e com a exigência de trabalhar com equipes, de pelo menos um autor e um editor. Porque eu queria, tipo, meio que fomentar isso, entendeu? Eu tenho tiro muito benefício de ter o meu texto trabalhado por outras pessoas. Eu aprendi a trabalhar com outras pessoas nos meus textos, que sejam contos, né, às vezes pra nada, às vezes porque eu quero escrever um conto pra deixar na gaveta. E aí eu queria que as pessoas meio que entendessem isso também. Então foi meio que uma oportunidade casada. E aí a gente abriu pra submissão. E aí ficou meio que esse formato da Mafagafo, que por enquanto é o que tá rolando. E como tá sendo? Tá sendo legal? Não, tá sendo muito legal, assim, muito legal. Mais legal do que eu imaginava. Eu sabia que ia dar trabalho, tá dando muito trabalho, de fato. Mas eu tô recebendo muita coisa legal. Já recebi terminando de receber a segunda parte da seleção, da submissão. Mas eu recebi pitches muito bons, eu recebi pitches de pessoas muito diferentes, de pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu não conhecia. Recebi pitches, tipo, muito criativos dentro do que a gente vê aí de ficção científica e fantasia. Recebi coisas muito caprichadas, assim. Então, assim, tipo, tá sendo muito legal. Tá sendo uma experiência boa de perceber que muitas vezes acho que as pessoas têm coisas guardadas e aí isso foi uma oportunidade. Muitas pessoas falaram, inclusive, na submissão, é meu primeiro conto, é meu primeiro material que eu mando pra algum lugar, então tô achando bem legal. Tá, e agora vamos focar no seu romance. A Jana tem o Lobo de Rua publicado, né? Que é uma novela. Eu falei dele em 2 vídeos. Sim, ultimamente. Eu fiquei muito feliz que eu acompanho o Rusgui, que eu vejo lá, vi a capinha do novo, opa! Eu gostei bastante, bem rapidinho. Eu recomendei pra vocês porque dá pra ler bem rápido, é curtinho. Sim, é curtinho. E o Lobo você publicou com a Dame Blanche, né? Republicou. Como foi isso? Eu comecei e escrevi o conto para um grupo de amigos que queria... Nós trocamos textos e a gente acabou publicando no Weedbook, que era uma antiga plataforma igual ao Wattpad, assim. E aí uma amiga minha leu e falou, por que você não publica na Amazon? Fui lá, publiquei na Amazon. Depois de um tempo, tava chegando a Bienal, eu falei, acho que eu vou fazer uma edição física independente. A Dami abriu a submissão para a primeira leva de submissões delas. E aí eu vi, e aí a Dami tava pedindo novelas, que já é uma coisa super incomum aqui no Brasil. Nenhum lugar publica coisas tão curtas assim, pelo menos não de autores desconhecidos. Novelas que tivessem algum... de fantasia e ficção científica. E aí eu falei, putz, e elas estavam procurando assim, autoras mulheres, nananã, que é uma preocupação. Aí eu falei, perfeito, foi bem isso. Eu falei, vou mandar, com certeza. Eu não tinha pretensões de fazer mais nada com o Lobo, porque já tava lá publicada, a minha edição tava quase acabando, a edição física, e eu achei que eu ia ficar nessa, sabe? Aí eu falei, vou mandar. Aí mandei, aí era um processo de pitching também, foi o primeiro processo de pitching que eu passei, que inclusive ajudou muito na hora de fazer o processo da Mafagafo. E aí eles quiseram comprar os direitos, eu fiquei, tipo, mega feliz. Porque daí eles reeditaram o Lobo, então ele tem ligeiras diferenças, a história é a mesma, mas tem algumas coisas extra, tem uma mudança de texto. Uma capa sensacional que a Marina Ávila fez, fiquei, tipo, apaixonada. Tá, com a distribuição, muito legal. Então foi meio que aconteceu, assim, era pra acontecer, achei, porque casou muito certinho, assim. E como tá sendo, então, agora escrever o seu romance, que é uma novela maior? Então, eu estou aprendendo agora que é bem diferente, assim. Obviamente, já imaginava que era. Agora que eu tô começando a ver como um romance tem várias subtramas e vários núcleos, como isso é um trabalho, tipo, tenso, sabe? De fazer as coisas, plantar as coisas no começo, pra depois, no final, fazer todo sentido. Então, eu tô trabalhando, assim, basicamente todo dia, exceto quando tem por exemplo, agora eu tô aqui em São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo, tipo, por N razões, então não escrevi hoje. Mas eu tô naquela etapa que você deve conhecer bem, que eu não consigo parar de pensar no que eu tô escrevendo, sabe? Então, tipo, eu tô aqui, mas eu tô lá pensando no romance. Eu tô bem no finzinho, tô nas últimas 15 mil palavras, assim, pela minha estrutura. E aí, claro, vai precisar fazer um super trabalho de reescrita, edição. Mas eu tô muito feliz porque eu percebi que eu serei capaz de concluir alguma coisa grande, entendeu? Uma coisa que a gente conversou com os autores é a questão realmente do primeiro rascunho, de como ele não é o texto no final. E como você vê o seu primeiro texto? Como que você tá ansiosa pra mexer nele? Tô muito ansiosa, porque assim, como é ao contrário de um conto que você escreve a primeira versão, o primeiro rascunho
rápido, né? Dependendo da extensão do conto. E depois você para, não, então agora tá tudo pronto, eu vou voltar do princípio e mexer. Com o romance, a ansiedade é maior. Mas uma coisa que me ajudou foi, tipo, ter um diário de ideias. Tipo, não é um diário do que aconteceu no meu dia, é um diário especificamente do romance, em que eu tenho alguma ideia, por exemplo, e em vez de eu ir lá e mudar direto no que tá... Ah, tive uma ideia de mudar uma coisa aqui no capítulo 5. Em vez de eu ir lá no capítulo 5 e perder tempo de escrita do rascunho, eu só anoto, porque aí eu sei que eu tiro da minha cabeça. Então, tipo, eu não vou esquecer aquela ideia que eu tive, tá ali. Uma coisa que todos os autores falaram é que o melhor método é o que funciona pra você. Sim, sim. Então, vocês já conheceram alguns métodos aqui. O Felipe escreve de madrugada, escreve à mão. A Ana também escreve à mão, depois digita. Você escreve no computador escrevo ou no computador? Não. Aí, ó. Assim, não escrevo nada. O diário eu escrevo à mão. Ah, tá. Mas por uma questão de comodidade, assim, sabe? Tipo, de não precisar ficar abrindo, sei lá, celular e mandando e-mail. Eu tinha isso de ficar me mandando e-mails. Eu anoto tudo no rascunho do e-mail, né? Mas tá lá no rascunho do e-mail, tem várias ideias de histórias. Mas aí, como eu tava com esse caderninho, eu falei, quer dizer, quer saber? Eu vou usar esse caderninho. Aí eu anoto, daí eu grifo assim o que é pra eu olhar depois. Interessante. Então tá funcionando, mas escrever mesmo no computador direto. E o que você daria de dicas pras pessoas que estão aí começando, que estão escrevendo também ou querendo escrever? Ó, uma ideia é essa de tentar desapegar um pouco do que será a versão final. Outra coisa que vem nessa linha é jamais compartilhe a primeira versão do seu texto com pessoas, exceto os seus leitores beta, as pessoas que você confia, e ainda assim com ressalvas de que aquele não é o texto final. E outra coisa que eu acho legal também de falar, que não tem muito a ver com a escrita, mas tem a ver com a profissão, por assim dizer, é tipo, conhecer pessoas. É porque eu acho que assim, o maior... A Jana conhece todo mundo conhece a Jana, porque a Jana pipoca nos lugares, gente, ela tá em muito bom, recomendo. Não, mas é bom porque, por N razões, assim. Uma é porque ter pessoas que gostam da mesma coisa que você motiva muito, porque bate badges, né, de tipo... Com certeza. Sei lá, de ver coisa de mercado, eu leio bastante, Publish News, aí eu vejo coisa de mercado, puta, tá baixando, aí você bate uma bad, mas você estar com pessoas que gostam de escrever e conversar sobre o projeto dos outros, não é só conversar sobre o seu escrito, né, mas conversar sobre o projeto dos outros motiva bastante, é muito legal. Outra razão é porque oportunidades aparecem. E não tô dizendo assim, uma oportunidade de publicação. Não, oportunidade de você ir num evento. De gravar oportunidade com a gente. de você gravar com alguém. Oportunidade de, sei lá, de conhecer uma pessoa que vai te apresentar uma outra pessoa que vai te, sei lá... às vezes te dar uma ideia que seja, sabe? Tipo, pra mim é muito importante conhecer pessoas, assim. E é uma coisa que é importante, mas é gostoso, não é uma obrigação, tipo, agora eu vou lá no evento conhecer pessoas, tipo, não, é o que eu mais gosto de fazer. Se você for introvertido, talvez não seja bom pra você, mas, sei lá, né? Mas assim, se você for introvertido, eu acho que até vale, tipo, entrar em grupos, sabe, de redes sociais e, tipo, ler coisas que pessoas estão falando sobre as próprias experiências de escrever, sabe? Porque acompanhar projetos, acompanhar o pessoal que tá escrevendo. Com certeza. Eu acho que isso é bem interessante, porque você tem uma ideia e você sabe, tipo, não tô sozinho nessa. Sim. E ao mesmo tempo você fala, isso funciona pra ele, mas acho que não funciona pra mim, posso testar, né? Então... E esse negócio de acompanhar projetos é importante também, assim, tipo, apoiar projetos também, da maneira que for possível, assim. Comprar livro da galera que tá saindo em editora legal. Eu acho isso muito importante. Compartilhar coisas, tipo, não consigo comprar. Compartilha coisas. E assim, porque a gente acho que veio de meio que um período, assim, de que existia uma ideia de que escritores do mesmo gênero eram competidores. Quando, na verdade, eu acho que, tipo... Quanto mais gente escrevendo e mais gente lendo coisas que eu escrevo também, melhor pra mim. Sim, pra mim isso é muito óbvio, né? Óbvio, entendeu? Quanto mais gente publicando ficção científica e fantasia, mais chances de eu publicar ficção científica. Exato. As pessoas estão abrindo caminhos, né? As pessoas, tipo assim, Castilho agora... Publicado por uma editora, com todo um apoio. Um puta livro. Tipo, não tem como você não se empolgar, sabe? Não dá pra assim, tipo, as pessoas vão ler o livro do Castilho e não vão ler o meu. Tipo, não faz o menor sentido, entendeu? Fala aí, faz aí seu jabá agora, então. Bom, gente, então, eu tenho Lobo de Rua publicada, tenho uma outra novela independente também, Sombras, que tá na Amazon, que é uma novelinha também de lobisomem. Eu tenho agora a revista Mafagafo, que eu tô editando. Você vai deixar aqui. Vou deixar tudo embaixo. Estamos, acho que, liberando a parte 4 no final de abril. Então aí quem não conhece vai conseguir ler as 3 partes e ficar naquele aguardinho gostoso pelo final. Eu sou também colaboradora do Tempos Fantásticos, que é um jornal de ficção científica e fantasia muito legal, é super interessante. Daí a gente deixa aqui o link também
pra quem quiser conhecer, que é um projeto que eu acho que devia ter mais pessoas conhecendo. E eu sou também podcaster, então eu tenho o Curta Ficção, que é um podcast de escrita, mercado literário, literatura. Muito bom. E eu tenho também, tô agora como co-hostess do Desafio Ex Machina, que é um podcast com o AJ lá do 12 Trabalhos do Escritor, que é um spin-off do 12 Trabalhos que a gente tá fazendo a construção de uma história ao vivo, né? Enquanto a gente grava, assim, tá, tipo, sendo bem divertido. Aí já tem 3 episódios publicados e estamos aí esperando pra gravar o 4º. Acessem tudo, tem gente vai dar uma pancada eu vou de mandar link aqui embaixo. de link. Bom, Jana, obrigada por ter participado Obrigada aqui com a vocês. gente. Eu assisto o Rusgeek há muito tempo, então pra mim é muito legal. Jana já veio nos nossos eventos, agora vai participar do evento com a gente. Então muito legal. Então foi bem legal acompanhar esse seu crescimento dentro do mundo literário. Sim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assiste os nossos outros vídeos do Veda, deixa um comentário aí se você já leu alguma coisa da Jana, o que você achou das considerações dela. E a gente se vê no próximo vídeo e quem sabe a Jana mais uma vez aqui, não é? Vamos, tô sempre disponível, gente. Tchau, Me gente. convidem.